falando sobre a existência de algo utilizando a construção there mais o verbo to be. Para formar essa estrutura é muito simples. Basta que você tenha a palavra there seguida de is ou seguida de are. E tanto there is quanto there are significam há, tem, existe. Então vamos acompanhar os exemplos que é sempre mais fácil para entender. Olha lá. There's a blue book on his desk. Então a primeira coisa, there contraído com is vira there's. There's a blue book. Tem um livro azul em cima da escrivaninha dele. Próximo exemplo. There is water on the floor. Há água no chão. There are 2 bedrooms in my house. Há 2 quartos na minha casa. E finalmente, there are some people outside. Há algumas pessoas lá fora. Então aqui eu quero que você preste atenção no português. A gente usou tem ou há nas 4 frases. Porém, nas 2 primeiras eu usei there is e nas 2 últimas there are. Ou seja, quando que você vai usar um ou outro? Quem vai te dizer isso é o sujeito da frase. Então, no primeiro exemplo, a gente tem a blue book. Um livro azul, singular. Portanto, eu uso there is. O mesmo para água. Água, nesse sentido, é singular. Então, there is water. Agora, nos 2 últimos exemplos, nós temos 2 quartos, plural, e algumas pessoas, plural. Portanto, nós usamos there are. Agora, e se eu quiser fazer uma pergunta usando essa estrutura? Então, no primeiro exemplo, como é que ficaria se eu quisesse perguntar: tem um livro azul na escrivaninha dele? Aqui nós vamos inverter there is. Vai virar is there. Portanto, is there a blue book on his desk? E a mesma lógica serve para os outros exemplos. Is there water on the floor? Are there 2 bedrooms in your house? E se eu quiser fazer uma negação utilizando essa estrutura? Agora eu quero dizer que não há alguma coisa. Aqui nós vamos ter 2 opções. A primeira delas é a versão contraída. There isn't, there aren't. Normalmente essa versão contraída é seguida pelo artigo indefinido, por números ou por any e seus derivados, que a gente vai ver mais pra frente. Então a versão negativa do primeiro exemplo que a gente viu ficaria There isn't a blue book on his desk. Não há um livro azul na escrivaninha dele. E um outro exemplo, There aren't 2 people at the door. E finalmente, There isn't anything else here. Ou você pode usar a versão não contraída, que é There is no, there are no. E normalmente, there is no é usado com substantivos incontáveis. Já vou te explicar daqui a pouco o que é isso. Então a gente teria there is no water. Water é um substantivo desse tipo. A mesma coisa acontece com there is no money in my wallet. Não há dinheiro na minha carteira. Mas nesses 2 casos, nada te impede de dizer there isn't water ou there isn't money in my wallet. E there are no é usado com substantivos plurais. Então, por exemplo, there are no bus stops on this street. Ou seja, não há ponto de ônibus nessa rua. Aí na tradução você está vendo aí, não tem nenhum ponto de ônibus. Normalmente é isso que a gente fala em português. Mas em inglês é muito comum que isso seja falado no plural. Ou seja, não há pontos de ônibus nessa rua. Não há nenhum. Mais um exemplo. There are no good restaurants here. Mesmo raciocínio. Não tem restaurantes bons aqui. Ou eu também poderia falar, não tem nenhum restaurante bom aqui. Lembra que tradução é mais sobre o significado da frase, o que você quer dizer, do que passar cada palavra literalmente para o outro idioma. Então vamos ver essa história de substantivos incontáveis. Na língua inglesa, existem 2 tipos de substantivo. O primeiro tipo, que é o mais comum, são os substantivos contáveis, countable nouns. Então, como o próprio nome diz, eles são aqueles que podem ser contados individualmente, um a um. Portanto, como eles podem ser contados, eles podem ser usados tanto no plural quanto no singular. Então, por exemplo, there is a car. There are 2 cars. Carro é um substantivo contável. Eu posso dizer que tem um ou mais de um. E essa aí é a norma para a grande maioria dos substantivos. Agora, existem alguns substantivos que fogem dessa regra. São os chamados uncountable nouns, substantivos incontáveis. E como o próprio nome diz, são substantivos que não se pode contar individualmente. Então, já que eu não posso contar um a um esse tipo de substantivo,
eles não podem aparecer no plural. Portanto, eles só vão aparecer no singular. Então, como no exemplo que a gente acabou de ver, tem água no chão. Essa água que está no chão, eu não consigo contar. Eu não consigo dizer que tem uma água no chão, 2 águas no chão, 3 águas no chão. E a mesma coisa para grãos. Você não vai na praia e conta individualmente os grãos de areia. Então veja só, nem mesmo em português você não fala tem 3 areias aqui. Então sempre que você for se referir a esse tipo de substantivo, ele vai aparecer no singular. Por exemplo, there is water. Tem água. E um outro exemplo que vai aparecer no vocabulário do Level 2 é food. Food é um substantivo incontável, significa comida. Então você diz there is food. Tem comida. Então o objetivo de eu estar te mostrando esses 2 tipos de substantivo é que o substantivo incontável não pode aparecer no plural. Mas como que eu vou saber se um substantivo é ou não contável? Lá no livro de vocabulário, sempre que houver um substantivo que é incontável, ele vai ter uma notação ao lado. Então, por exemplo, lá no Level 2 você vai ver isso aí. Food tem esse UN de uncountable noun, assim como water. Então, quando você bater o olho nisso, você sabe que essas palavras não podem ser pluralizadas. E agora que você sabe sobre essa diferença, eu vou poder te falar um pouco sobre o advérbio to. E talvez você se lembre que advérbios são aquelas palavras que a gente usa para modificar um adjetivo, um verbo ou até mesmo outro advérbio. A gente vai falar mais sobre eles em outra lição. O que eu quero te mostrar agora é o advérbio to. Essa palavra pode ser entendida como demais, ou até muito se tiver o sentido de demasiado. E ele pode ser usado antes de adjetivos ou outros advérbios. Então olha só esse exemplo. Está frio demais. Nessa frase eu tenho o adjetivo cold. Então para eu dizer que o frio está demasiado, basta que eu coloque o to antes do adjetivo. It's too cold. E olha só, não confunda esse to com também. Quando to aparece antes de um adjetivo, você sabe que se trata desse advérbio aí. Agora, se eu quiser usar essa mesma lógica para substantivos, eu tenho que usar too much ou too many. A diferença entre eles está exatamente nos substantivos contáveis e incontáveis. Too much vai ser usado antes daquele substantivo que é incontável. Por exemplo, tem muita água, ou seja, água demais, no chão. Como é que eu vou dizer isso em inglês? There's too much water on the floor. Water is an uncountable noun, por isso eu uso too much. Então, para usar essa mesma lógica para um substantivo que é contável, eu vou recorrer ao too many. Por exemplo, tem pessoas demais naquele ônibus. Pessoas é um substantivo contável. 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas e por aí vai. Portanto, em inglês isso ficaria there are, porque está no plural, too many people on that bus. People is a countable noun. Por isso, nós usamos too many. Então agora pensa nisso. Como será que eu diria tem dinheiro demais? A resposta é there is too much money. E por que too much? Porque dinheiro é incontável. Eu não posso falar 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. E a mesma coisa acontece no inglês. Eu não posso falar one money, 2 monies. Isso não existe. Money é uncountable. O que é contável é a moeda, 1 real, 2 reais.